Para fechar este painel da manhã, eu convidava o doutor, o engenheiro Eurico Neves, que é CEO da Inova Mais, para nos dar aqui a sua última, ou a última participação deste painel. Obrigado. Muito obrigado. Vou carregar a apresentação. Ora bem, penso que me conseguem ouvir, mesmo assim um bocadinho mais longe do microfone. Muito obrigado, antes de mais, à Câmara de Comércio da Região das Beiras pelo convite, à Câmara de Ovar por nos estar aqui a alojar, a todos os presentes e oradores, esta segunda, não, peço desculpa, e coube-me a mim a honra de ser o último orador da manhã, o que agradeço muito e considero uma honra poder fechar agora é só fazer o pistão, não é? Considero uma honra poder fechar este painel com intervenções tão ilustres, mas obviamente deixa-me o papel ingrato de que já tudo foi dito, basicamente. O professor Carlos Zorrinho falou da imaginação ao poder, que eu queria que fosse um dos temas fortes da minha intervenção, esse já foi. A professora Celeste Varum falou da importância do talento, que também é um dos temas que eu queria reforçar, também já não vai ter o mesmo ênfase agora a dizê-lo. O professor Luís Casquilha, que também representa uma Inova, mas uma Inova brasileira, nós somos a Inova Mais, são empresas totalmente distintas, também falou deste ritmo louco de modernização e também já me tirou alguns dos temas. Pronto, resta-me tentar apresentá-los de uma forma ligeiramente diferente, chamando a atenção para aquele que foi o desafio que nos puseram aqui e que é o de pensar global e agir local e tentar fazer uma promessa de respeitar os 10 minutos que vou tentar cumprir. Então, antes de mais, o porquê pensar global, e hoje bombardeamos todas as empresas com essa necessidade de pensar global e às vezes podem-nos dizer, mas eu estou aqui, tenho o meu mercado, conheço as pessoas, porquê isso, não é? Eu sou o melhor da minha aldeia, digamos assim, para ir buscar uma expressão que se lembram bem dos gato fedorento, sou o maior da minha aldeia, para que é que eu tenho que pensar global? Mas a verdade é que isso já não chega. Nós fomos ensinados desde cedo a tentar distinguir-nos, realmente a ser o melhor da aldeia. Antes disso, na escola primária, a tentar ser o melhor aluno, e os nossos pais pediam-nos, senta-te na fila da frente, dá nas vistas, tenta ser o melhor da turma, o melhor dos 20. Depois, quando queremos entrar na faculdade e se queremos ir para um curso como medicina ou engenharia, já temos que ser o melhor do liceu, de longe, temos que tirar a melhor nota, já temos que ser o melhor de 1000. Depois, se nos queremos distinguir no mundo empresarial, no mundo académico, já temos que ser o melhor de 100.000. E, finalmente, se queremos realmente distinguir-nos a nível nacional, vamos ter que ser um no milhão. E se chegamos a ser um no milhão, somos uma das 10 empresas ou dos 10 empresários mais destacados no nosso país, em Portugal, mais destacados no setor. Só que há um problema. Mesmo que nós sejamos um no milhão, só na China há 1.300 como nós. E há 1.300 que também são um no milhão e que lá não lhes chega porque têm que concorrer com os outros 1.299 e têm que extravasar as suas fronteiras, ir para outros mercados e vão chegar ao nosso. Portanto, não nos basta ser um no milhão, vamos ter que competir com os 1.300 da China, que são um no milhão, com os 1.200 da Índia, com os 200 dos Estados Unidos e de outros países, e, portanto, não podemos ficar quietos no nosso canto. As regras de mercado mudaram. O professor Luís Casquilha referiu isto bem, eu vou só mostrá-lo de outra forma, e isto é um gráfico que mostra o tempo que cada tecnologia demorou a atingir 50 milhões de utilizadores. O telefone, por exemplo, demorou 75 anos até chegar a 50 milhões de utilizadores, o rádio já demorou 38 anos, a televisão apenas 13, a internet chegou a 50 milhões de utilizadores em 4, o Facebook em 2 anos e meio e a última versão do jogo do Angry Bird em 35 dias. Portanto, a escala é completamente diferente. Hoje chegamos a 50 milhões que antes demoravam 75 anos e podíamos ir aldeia a aldeia, público a público, nicho a nicho. Hoje chegamos em 35 dias. Nós chegamos e os outros chegam até nós. Portanto, mesmo aqueles nossos clientes que nós damos por seguros estão ao alcance de uns dias, umas horas, cada vez mais, de alguns dos gigantes desta área. A informação multiplica-se,
Hoje, qualquer jornal tem mais informação do que uma pessoa, no início do século passado, absorvia numa vida inteira. Portanto, o volume de informação que temos é completamente diferente. Em 2020, a referir também aqui uns grandes dados, esperava-se que cerca de 4 exabytes, que é um número um bocadinho incalculável, mas de nova informação fossem gerados. Mais relevante é dizer que isto é mais que nos últimos 5.000 anos todos juntos. Portanto, agora em cada ano geramos mais informação que nos últimos 5.000 todos juntos. É muita informação? É, já sabemos. O que é que isso implica? Implica este volume de nova informação duplica todos os anos e, para abordar a questão dos talentos, a que voltaremos, implica que para um aluno que está a começar um curso de 5 anos, metade do que aprendeu no primeiro ano é irrelevante na altura em que chegar ao terceiro. E, portanto, há aqui claramente um problema de ciclos, de duração. Temos uma sociedade montada para ciclos longos e, de repente, deparamos com um mundo que está montado para ciclos curtos. Então, como é que podemos agir localmente? Se esta é a situação, como é que podemos agir localmente? Claramente, a nível de recursos. Este é um gráfico de um livro de Daniel Pink, um pensador algo polémico, mas que acho que traz algumas ideias engraçadas, e ele diz, no século XVIII vivemos a era da agricultura, e era rico quem tinha terras. No século XIX vivemos a era industrial e tornou-se rico quem teve fábricas. No século XX passamos à sociedade da informação, do conhecimento e da informação, e realmente é rico quem conseguiu aceder primeiro a essa informação, mas hoje em dia estamos na era da criatividade. E também foi um tema que já foi aqui referido e, portanto, já não tem a ver com o acesso à informação. Ela hoje está em todo lado, acedemos de qualquer dispositivo, de qualquer parte do mundo, como já foi dito. O que interessa aqui é o que se faz com ela. Precisamos de tecnologias digitais? Claro, elas estão aí. Mas o que precisamos mais é pessoas que saibam o que fazer com elas. Com essas tecnologias digitais e com a informação a que elas dão acesso. Portanto, é a criatividade aqui que é fundamental. E essa criatividade tem que ter claramente familiaridade com os processos tecnológicos. E continuamos a ter, penso eu, na área da educação, silos entre artes de um lado e ciências do outro, quando eu acho que isso já perdeu muito sentido. Portanto, para este mundo que estamos a viver, nós precisamos de pessoas que percebam tecnologia, mas que tenham um pensamento artístico, para conseguirem pegar em todo este volume de informação e fazer qualquer coisa, e vice-versa. Há alguns movimentos sobre isso, os americanos pegam no STEM, que são as disciplinas de Science, Technology, Engineering e Maths, isso não tem o A de Arts e fica STEAM. Os europeus falam de START para Science, Technology and Arts e cada vez mais se vê esta mistura entre a ciência, tecnologia, mas um pensamento artístico, criativo, e esses serão aqueles que irão moldar muito as empresas que conseguirão agir localmente, captando estes recursos, formando-os também perto de si, ou captando-os, trazendo-os para si, mas depois agindo num mercado global. Todo o nível de ecossistemas e de parcerias tem que ser mudado. O tal problema que eu já referi dos ciclos longos, portanto, nós tínhamos aqui claramente ciclos em termos de anos de 5 anos para formar pessoas na faculdade, depois mais 5 possivelmente para fazerem um doutoramento, no mínimo, e estarem depois em capacidade de fazerem aquelas, o professor Norberto Pires referiu isso, os tais investigações em consórcio com as empresas, I+D nas empresas, para depois saírem daqui protótipos que iam de ser produtizados e que iam de ser vendidos, e tudo isto demora 15 anos. Entre alguém entrar para uma universidade, acabar um doutoramento, começar a colaborar com uma empresa e daí produzir resultados, são 15 anos. Mas já vimos que os produtos chegam ao mercado em dias, em 35 dias. Não é possível com estes ciclos longos. Precisamos de ecossistemas diferentes, em que muito rapidamente, ainda dentro da faculdade, ainda antes das pessoas acabarem o curso, já estão a pensar empresarial, já estão a passar as suas ideias, já estão a colaborar com empresas que estão no mercado, já estão a pôr coisas em produção, em que tem que haver sistemas de investimento, isto precisa de investimento, é preciso motivar os investidores externos e não assustá-los, como muitas vezes acontece em Portugal, é preciso estimular a contratação pública de inovação, não apenas de produtos terminados, mas de inovação. Isso tem-se visto algo a nível da Comissão Europeia, mas tem que ser reforçado em Portugal e temos localmente, para poder agir, para poder depois ter dimensão global, de
mudar o nosso posicionamento nesses ecossistemas. Temos que mudar processos e métodos, já muito se falou das tecnologias, não vou falar delas, mas cada empresa terá que se rever aqui se o que é que vai precisar, se vai precisar de impressão 3D, nem todas vão precisar, como já vimos, se vai precisar de veículos autónomos, se vai precisar de e-commerce, mas terá que refletir quais os métodos que precisa e, para isso, quais são os talentos e, claramente, a nível da visão dos mercados, e também foi referido aqui pelo professor Luís Casquilha, isto vai tudo parar ao que é o que os ingleses chamam o Customer Journey. Portanto, como é que vemos hoje a viagem dos clientes? Aquilo que antes era ter uma loja, ter uma fábrica, ter portas abertas, o cliente vinha até nós, via, comprava, levava embora, hoje mudou drasticamente. Vamos precisar de refletir como é que as escolhas são feitas, como é que essas compras são feitas, como é que os podemos influenciar, como é que os podemos ouvir, como é que os podemos tornar mais leais, como é que os podemos fazer voltar. Pronto, e tudo isto vai implicar ferramentas digitais, já vimos, há apoios de consultadoria, há apoios financeiros, esperemos que uma grande parte dos futuros apoios que vamos ter agora neste novo ciclo se dirijam para aqui, mas é preciso talento também, e como já disse, não pode ser apenas talento digital, até porque esse é escasso. Nós vamos ter que criar nós próprios e mentalizar outro tipo de talentos e, principalmente, uma mudança de atitude. Tentamos fazer estas coisas com a Inova Mais. Como último orador, apenas me coube reforçar a mensagem que todos os outros deram, tentar passá-la de uma forma talvez ligeiramente diferente. Muito obrigado.